Bem-vindos ao canal. Nesse canal nós falamos sobre prosperidade, lei da atração, neurociência, mentalidade e todas as coisas que podem te ajudar a sintonizar a prosperidade que você deseja. Eu quero compartilhar hoje um pouco com vocês aqui a minha história. Eu vou falar um pouco da minha infância. Quando eu era bebê ainda, minha mãe me deixou com minha avó com 3 meses de idade para ela me criar, porque minha mãe entendeu que era melhor para mim. Ela já tinha 2 filhos, logo depois de mim teve mais um, todos homens, e só tinha eu de menina, e na cabeça dela era melhor a se fazer, era deixar com minha avó, que sempre quis ter uma menina, mas também não tinha 2 homens, meu pai e meu tio, sabendo que minha avó ia fazer o melhor para minha formação, para minha instrução, para minha educação como um todo. E ela tinha muita razão, porque realmente minha avó fez tudo o que ela podia, deu o melhor de si para que eu tivesse a melhor criação, a melhor educação, os melhores colégios, os melhores cursos, para que eu me tornasse uma mulher de valor, uma mulher com educação diferenciada, uma mulher preparada para um excelente casamento, pensamento das pessoas que tinha a idade da minha avó. Quando minha mãe me deixou com minha avó, já existe aí uma questão de abandono, por mais que você saiba conscientemente, racionalmente, que foi o melhor para você, mas você, de toda forma, teve essa situação de abandono. Por amor, por uma situação melhor para minha vida, tudo bem, mas o seu inconsciente, ele não entende isso dessa forma, especialmente a criança interior, ela não entende isso dessa forma. Então, por muito tempo, eu tive esse problema, essa questão com a minha mãe de achar que ela tinha me deixado porque ela não me amava, porque ela me abandonou, e tinha essa restrição em relação à minha mãe. Então minha avó foi muito importante nesse processo, porque ela nunca me deixou ter esse sentimento. Ela sempre lutou contra esse sentimento. Quando ela via que eu não queria ver minha mãe, que eu não queria ser visitada, que eu não queria interagir com ela sempre dizia: olha, sua mãe lhe deixou comigo porque era o melhor para você, ela fez por amor, ela foi uma excelente mãe, ela trouxe você para o mundo, eu sou muito grata a ela. Nunca deixou que eu chamasse ela de mãe, sempre fez questão que eu chamasse ela de vó, e sempre fez questão de colocar minha mãe numa posição de mãe. E eu sou muito grata a ela por isso, porque muitos anos depois, quando eu já tinha 30 anos, eu pude me reaproximar da minha mãe. Eu não tinha essa dificuldade de chamá-la de mãe, porque ela sempre deixou muito claro que minha mãe era Sônia e que ela, Zenilda, era minha avó. Então, chamar minha mãe de mãe era como chamar ela pelo nome próprio. Então, para mim, era algo muito natural. E depois que eu cresci, que eu comecei a entender melhor tudo o que aconteceu, depois que a vida me fez ter a mesma experiência, porque eu também deixei minha filha com a avó, deixei meu filho com a avó, a gente passa a entender melhor o tamanho do amor de uma mãe para ter essa ação de deixar o seu filho para que ele tenha uma vida melhor, porque no momento você não pode propiciar essa vida para ele. E com isso eu também entendi melhor minha mãe, quando eu me aproximei mais dela, porque passamos muitos anos sem contato. Bom, minha vida daria um filme facilmente, uma série da Netflix, mas aos poucos vocês vão conhecendo melhor, mas hoje eu quero falar especificamente da infância. Então eu tinha todas essas questões com a minha mãe. E quando eu era criança, minha avó precisou trabalhar bastante para tomar conta de mim e dos filhos dela. Numa época em que mulher era muito subjugada, né, e não tinha muita oportunidade. Então ela também se divorciou, que era uma coisa que ninguém fazia na época dela, porque o marido dela era alcoólico, então ela tinha essa dificuldade. Meu pai, por sua vez, se tornou também alcoólico, então teve todo um ciclo sendo refeito, e ela conseguiu deixar o marido, o ex-marido, mas não conseguiu abandonar o filho. Então, obviamente, ela nunca deixou meu pai, apesar de eu te dizer, deixe ele numa casa de tratamento, ela nunca conseguiu. E aí ela sempre manteve meu pai perto de mim e dela. E meu pai, ele era agressivo, ele bebia, ficava querendo enfrentar ela, ia para cima dela, queria bater nela, e com o tempo ele foi piorando. Então, na minha infância, o meu pai já apresentava esses sintomas, ele já não era um pai muito presente, apesar de morar comigo, ele vivia saindo. Quando ele marcava de me levar para algum lugar, muitas vezes ele não levava, então eu tinha também essa sensação de ficar esperando, de abandono que muita gente tem. E foi assim essa parte da minha infância.
Para fechar com chave de ouro, minha avó montou uma pensão, que na época era uma coisa muito revolucionária e necessária, porque as pessoas vinham do interior para estudar na cidade e elas precisavam se hospedar em algum lugar. E como ela tinha saído de um interior e ido para a capital, ela pensou que os amigos dela do interior poderiam se hospedar lá nessa pensão dela, e ela tornou disso um negócio, e realmente deu muito certo. Todos os quartos eram ocupados por pessoas que ela conhecia. Tinha uma ou outra, duas pessoas eu acho que ela não conhecia, que não eram do interior, mas a maioria era. E mesmo assim, neste lugar supostamente familiar, essas pessoas, elas se aproveitaram da minha infância, da minha inocência e da minha solidão, porque só tinha eu, né, em todo o prédio. De criança não tinha outros amigos, a não ser os da escola, e eles me abusaram, né, de diversas formas, emocionalmente, sentimentalmente, psicologicamente e sexualmente. Nada relacionado, mas na legislação de hoje, por exemplo, seria. Mas então foi esse um ambiente que eu vivi, e minha avó, ela não sabia dessa situação, ela só foi saber quando eu já era adolescente, e eu comentei assim por cima sobre uma ocasião, e ela ficou tão abalada que eu preferi não falar mais sobre isso com ela, porque ela se sentiu culpada, ela se sentiu obrigação de ter me protegido na época, e ela trabalhava demais e ela não tinha essa condição. Fora isso, eu era muito abandonada na escola, porque como ela trabalhava muito, ela sempre chegava depois para me pegar. Muitas vezes eu ficava até de noite na escola, muitas vezes eu via o pessoal do segundo turno chegando e eu lá, ao ponto de um belo dia eu tomar uma atitude e eu mesma abrir o portão e ir embora para casa. A escola era perto do prédio onde a gente morava, e eu simplesmente fui embora, e ela chamou a polícia, fez boletim de ocorrência, estava desesperada, chorando. Quando eu vi, chegou em casa, estava lá eu, bem plena, assistindo televisão. Isso demonstra o quê? Que eu tinha chegado no meu limite de ficar me sentindo abandonada ali naquela escola. Então, fora isso tudo, tinha questões de bullying que eu sofria bastante na escola, que eu não era, nesse período, uma criança bonita. Eu até já tinha sido uma criança bonita, mas nesse período eu não era uma criança bonita. Então eu era gordinha, eu usava óculos, eu tinha uma bota ortopédica, então muitas razões para bullying. E nessa época o bullying não era nada demais. O bullying era visto como uma brincadeira, ok, uma brincadeira de mau gosto, uma brincadeira sem graça, uma brincadeira irritante, mais uma brincadeira. Então, esses foram os desafios da minha vida na infância, e esse foi o pano de fundo da minha história. Então você vê que não foi uma história simples nem fácil, e é só o começo. Hoje eu falo isso com naturalidade, tranquilidade, mas na época só eu sei como foi enfrentar tudo isso. Mas eu sempre tive isso na minha vida. E a minha terapeuta, ela diz que isso é uma forma de proteção. Uma forma que eu achei de me proteger é fazer piada das minhas coisas ruins que acontecem comigo. Eu não entendia na época, continuo não entendendo hoje por que isso aconteceu comigo. Mas conforme o caminho foi sendo trilhado, eu passei a entender que tudo que eu vivi, tudo que aconteceu na minha vida e tudo que eu passei tinha um motivo maior, que era eu superar, eu me desafiar, eu me tornar consciente do meu poder, e com isso transformar a minha vida, a vida das pessoas que estão ao meu lado, e como um propósito maior, ajudar você a mudar também a sua vida e mudar tudo que você passou, viveu, experienciou, sentiu, por pior que seja, por mais traumático que tenha sido, por mais triste e doloroso que tenha sido, por mais que você tenha traumas profundos, cicatrizes que nunca vão sair de lá, mas com tudo isso você consegue ressignificar. Você consegue deixar tudo aquilo ali, sair daquele lugar de quem estava vivendo e olhar para aquilo de fora e pegar somente o que você levou dali de aprendizado. Não foi fácil, não foi simples, nem sempre eu fiz terapia. Na verdade, eu comecei a fazer terapia há muito pouco tempo, e eu tinha muita resistência em relação a isso, porque eu sempre achei que eu que tinha que me terapeutizar, eu que tinha que resolver eu mesma, comigo mesma, todas essas questões. E eu só me vi
pronta para uma terapia quando eu entendi que tinha coisas que eu não iria conseguir resolver sozinha e que tinha barreira que eu não ia conseguir ultrapassar sem uma certa ajuda. Mas eu quero dizer para você que de onde eu saí, para onde eu estou, sem sombra de dúvidas, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi e pratiquei. Estudei, me desenvolvi. E posso dizer para você, se eu conseguir superar, sair daquele ponto horrível, virar a chave e me tornar quem eu me tornei, então tudo é possível e você pode tudo. Bom, aqui nesse canal eu me apresento como Ana Moraes por diversos motivos. Primeiro porque teve um período da minha vida, eu sou poeta, então teve um período da minha vida que eu tinha algumas páginas do Facebook. Na verdade eu comecei com blog, depois migrei para o Facebook. Minha página lá, Poemas, Poesias e Pensamentos, e Ana Paula Moraes, eram páginas onde eu compartilhava positividade, otimismo, autoajuda, partindo do meu ponto de vista das coisas que eu experienciava, que eu experienciei ao longo da minha vida, e com isso eu ajudava muita gente ali já naquela página. E isso é um tema para um outro vídeo. Mas só para vocês entenderem como eu cheguei aqui com esse nome. Quando eu me formei em Direito, eu sou advogada, eu quis desvincular essa minha veia poética, essa minha veia da Ana Paula que escrevia, que compartilhava mentalidade positiva, positividade, mesmo antes de eu entender tudo isso que eu estou conversando com vocês aqui, porque o meu olhar para a vida sempre foi de o que é que eu tiro de bom disso, como é que isso aqui pode me ajudar de alguma forma. Nunca foi um olhar pessimista, isso aí eu não posso dizer a vocês. Meu olhar para a vida nunca foi um olhar pessimista, por mais que a minha história pudesse ter trazido muito pessimismo, muito desgosto. Poderia ser uma pessoa amargurada? Poderia ser uma pessoa triste? Poderia ser uma pessoa depressiva? Com certeza poderia, mas eu escolhi não ser. Sim, porque a vida é feita de escolhas. Eu escolhi não ser. E graças à minha escolha de não ser, muita gente me chamava de Poliana, que eu era a menina do livro, né, que fazia brincadeira do contente, mas isso me ajudou a superar e é isso que importa. Como as pessoas me veem, como elas me classificam, de que forma elas me criticam, isso diz mais sobre elas do que sobre mim. Então, de minha parte, eu estava vivendo da melhor maneira que eu poderia, fazendo o jogo do contente e vendo o lado bom de todas as coisas ruins que me aconteceram, porque isso me fazia continuar, isso me fazia perseverar. Então, eu continuei de forma muito intuitiva, agindo dessa forma. E aí, quando eu me formei em Direito, eu pensei, eu quero desvincular essa Ana Paula poeta, que eu já tinha me tornado bastante conhecida nessa época, a página estava na época com 350 mil seguidores, e eu disse, vou me desvincular. Já tinha escrito um livro de poesias, O Vida em Versos, já tinha escrito outros 2 livros em coletânea de poesias, tinha ganhado um concurso de poesia, já tinha feito parcerias com lojas por conta da minha visibilidade e da quantidade de seguidores da página. Eu queria desvincular. E aí eu vim para o Ana Paula Canto de Lima, que é meu nome profissional enquanto advogada. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver inúmeros livros, inúmeras publicações jurídicas, tudo que eu já fiz, né, na minha carreira jurídica, que não foi pouca coisa, e tudo aconteceu de forma muito mágica. Depois eu vou conversar com vocês sobre isso, mas hoje eu quero trazer para vocês que, como eu não queria ser vinculada a poeta, nem ser vinculada a advogada, então eu pensei, que nome eu usaria, então, para falar sobre mentalidade e compartilhar com o mundo o que eu sei que é meu propósito de vida, porque Deus falou comigo, não foi uma não, foram milhares de vezes. Eu disse para vocês que eu comecei esse canal, no meu primeiro vídeo eu disse para vocês que eu comecei esse canal em 2023, porque essa ideia surgiu muito forte em 2023. E eu protelei, porque várias coisas me faziam protelar. Medo de julgamento, medo de ser mal interpretada, e por causa de várias situações relacionadas a essa, eu protelei muitas vezes. Isso foi uma coisa que a terapia me ajudou. A Juliana, que é minha terapeuta, ela conversou comigo em uma determinada sessão e disse, se é um chamado, se é seu propósito, se você sabe que você pode ajudar outras pessoas com a sua história de vida, você está sendo egoísta por não fazer. E eu não tinha pensado sobre isso, eu só tinha pensado nas consequências que poderiam, de alguma forma, impactar a minha profissão. E quando ela me falou isso, eu falei,
Eu não sou uma pessoa egoísta, nunca fui, nunca serei, então vou fazer. E foi assim que, na mesma semana da sessão, eu comecei o canal. Simplesmente abri a câmera e saí falando uma prática que eu ia fazer, que era no dia 12/12, e aqui estamos. Então foi assim que surgiu a utilização desse nome, Ana Moraes, porque eu queria compartilhar com vocês tudo isso que eu estou compartilhando aqui, mas também eu não queria ser vinculada nem a advogada e nem a poeta. Então fiz uma numerologia, a numerologia me disse que esse nome seria um nome que iria cair bem aqui, e assim, aqui estou eu, usando a numerologia e meu imenso nome, né, porque minha avó realmente queria que eu fosse uma princesa e colocou um nome imenso em mim, então eu posso subdividir ele várias vezes, com tranquilidade, porque nomes e sobrenomes nós temos. Então, basicamente é isso. Eu queria que vocês entendessem como foi que eu cheguei aqui, por que eu estou falando sobre isso aqui. Quem me conhece como advogada também deve estar um pouco surpresa, porque é uma coisa que só quem realmente é muito próximo a mim sabia que isso tudo fazia parte da minha vida. E quando eu comecei a palestrar sobre mentalidade, eu me encontrei de uma forma assim inacreditável. Já palestrava, né, sobre questões jurídicas, minha área de atuação, que é direito digital e proteção de dados, e passei a palestrar sobre mentalidade, usando como pano de fundo a minha história, que eu contei um pouquinho para vocês aqui, mas vou contar mais outros trechos da minha vida em outros vídeos, porque como eu disse para vocês, a minha história facilmente daria uma série de Netflix. Netflix já pode me patrocinar. Mas enquanto isso não acontece, eu estou aqui compartilhando com vocês, porque eu tenho certeza absoluta que a minha história pode inspirar vocês, que a minha história pode dizer, se ela conseguiu, eu também posso conseguir, e isso é um fato. Se eu conseguir, você também pode conseguir. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima.